Fala aí, galera, tudo bom? Eu sou o Eduardo Beleza, professor de História e vou dar tecnologia para o terceiro e para os primeiros anos também. Tô aqui gravando esse videozinho, de vez em quando eu vou gravar uns vídeos para vocês, dando umas dicas de estudos. A gente está colocando, então, semanalmente lá as lições no Google Classroom, acompanhando o currículo, né? Eu gostaria que vocês tentassem seguir o máximo possível esses estudos que a gente vai colocar lá, porque eles vão estar andando, caminhando, né? Mais ou menos parecido com o que a gente vai estar vendo no centro de mídias e com aquilo que eu vou desenvolver presencialmente também, assim que a gente estiver seguro, né? Assim que a gente estiver tranquilo, para a gente poder retornar. A gente sabe que esse momento é um momento muito delicado, é um momento muito difícil para todo mundo. É duro isso, hein? Beleza, ó, uma das dicas que eu quero dar para vocês é o seguinte: eu vou estar postando atividades semanalmente, né, para cada turma, e seria interessante, né, que você soubesse o que a turma anterior a você está aprendendo. Por que seria interessante isso? Porque uma vez que a gente teve um ano atípico, né, ano passado, e esse ano também está sendo na mesma toada, seria interessante você, ao saber o que o pessoal está aprendendo na turma anterior à sua, você ter, às vezes, um insight, um feeling de falar, opa, isso daí eu não aprendi muito bem, isso aí eu posso dar uma olhada, eu posso dar uma pesquisada, eu posso, já que eu tenho o WhatsApp daquele aluno, né, do ano, que é o ano anterior a mim, eu posso perguntar para ele o que eles estão fazendo. Eu posso ir também, através dessa autonomia e desse protagonismo, e construindo o meu conhecimento. Beleza, vamos lá então. Ó, no oitavo ano, nosso foco aqui é estudar, sobretudo ali, o século XV, o século XVI na Europa, aquele contexto das navegações, né? Mas os caras sabem isso mesmo? Será que tá ligado? Beleza, vamos lá então. Ó, no oitavo ano, nosso foco aqui é estudar, sobretudo ali, o século XV, o século XVI na Europa, aquele contexto das navegações, né? E uma das coisas que mobilizaram essas navegações, que foi importante para a descoberta de outros mundos, a América vai ser descoberta, né? Vai ser invadida, saqueada, roubada, né? Os caras são foda, né? Por esses povos europeus, na lógica de um conceito muito importante, que é o conceito do mercantilismo, ok? Então a chave ó, oitavo ano vai estar estudando mercantilismo. Descobrimento é uma palavra recorrente, mas a gente sabe que já haviam povos aqui nesse continente, né? E esses povos vão ser saqueados na lógica mercantil. Então, oitavo ano, mercantilismo é o nosso tema. O nono ano, que é o final do Fundamental 2, então, né, importante os estudos que a gente faz aqui, e vamos rever esses estudos lá no terceiro do médio, a gente vai trabalhar um pouco no contexto da história do Brasil, pensando como é que se deu o processo de independência do Brasil. Independência do Brasil é uma piada de mau gosto, né? Inclusive problematizando isso, houve mesmo uma independência? Uma coisa para a gente pensar aí, né? Mas isso é importante para a gente começar a caminhar para o que a gente chama de final do período imperial no Brasil, o final da monarquia brasileira, para a gente ingressar naquilo que a gente vai chamar de Brasil republicano, sistema presidencialismo. A transição de um para o outro foi bem problemática e tem várias nuances. Então, no nono ano, a gente vai estar conversando sobre final do século XIX, início do século XX, vamos falar de café, vamos falar de escravidão, república oligárquica, vamos mais ou menos nessa toada, beleza? E aí o primeiro ano entra com os dois pés no contexto político brasileiro do início do século XX. A gente vai falar da proclamação da República, né? E o povo? Cadê o povo na proclamação da República? Houve mesmo movimentação popular? Essa é uma pergunta que eu tenho. Existe povo? Existe povo brasileiro? Essa palavra existe? Quer dizer, a palavra existe, mas de fato existe um povo? Isso é um problema para a formação histórica política do Brasil, né?
Mas também vamos ter que falar das relações de coronelismo, vamos ter que pensar o café e política, né? Economia e política e sociedade. Legal. Segundo ano a gente vai trabalhar o quê? Vamos voltar no tempo lá no contexto europeu para a gente pensar o renascimento. Renascimento, beleza, renascimento do quê? Teve o rapaz lá que renasceu, não teve? Como é que é o nome dele mesmo? Não vou lembrar agora. Renascimento dos conceitos e do ideal de mundo grego na antiguidade. O Renascimento é o que vai vir logo depois da Idade Média, acendendo o comércio, as artes, as trocas culturais. Esse movimento é muito importante porque é ele que vai inspirar as grandes revoluções no contexto da Europa do século XVIII. As revoluções que vão transformar a Europa na Idade Moderna, né? Revolução Francesa, Revolução Inglesa, a cabeça do rei vai cair, a gente vai ter... amigo, cabeças rolam, viu? Grandes levantes populares nessa Europa, né? E esses levantes são importantes para a gente depois pensar como é que o Brasil foi influenciado por isso, passou a constituir um corpo social, político e cultural. Então, segundo ano, palavra de chave para vocês aí é renascimento e reformas religiosas. A gente vai ter que estudar as reformas religiosas e que bom, que é muito importante. E aí, para finalizar, e não menos importante, o terceiro ano a gente vai trabalhar um pouco ligado a essa ideia do mercantilismo, só que um passo atrás, né? A gente vai começar falando um pouco do contexto que levou o final da Idade Média para a gente poder pensar essas revoluções também na Europa do século XVII, né, com a Revolução da Inglaterra, as duas revoluções, né, a puritana e a Revolução Gloriosa. Depois, para a gente pensar um pouquinho como é que isso abriu portas para a Revolução Industrial. Então, acho que a chave para o terceiro ano aí é pensar o contexto da Revolução Industrial, né? Como é que a Revolução Industrial, elas alteram significativamente esse cenário econômico e social na Europa. Para das máquinas, tá ligado? Dos movimentos dos trabalhadores, os direitos, essas paradas aqui tá sendo tiradas da gente que foi conquistada lá atrás, tá ligado? Isso vai influenciar diretamente no Brasil, né? Então, é sempre quando a gente está estudando história, que a gente chama história do mundo, história da Europa, da Ásia, da África, é a gente pensar como é que esses contextos estão influenciando no contexto brasileiro. Por isso que uma coisa está ligada à outra. De repente você, ouvindo esse panorama que eu dei aqui, você fala assim, opa, eu não estudei isso daí que o Beleza falou ano passado, deixa eu dar uma olhadinha na internet. A gente tem alguns canais bem bacanas, gente. O canal Nostalgia e o canal Buenas Ideias, do professor Eduardo Bueno, são canais que dão bastante bagagem para a gente entrar nesses estudos. É isso. Espero ter ajudado. A gente vai conversando, vai estabelecendo vínculo. Um grande abraço, um grande beijo. Até mais.